Olá a todos, escritor Helder Raimundo, Albert Camus, O Estrangeiro. Um vídeo um pouquinho mais longo e que eu postarei na íntegra apenas no YouTube. No Instagram, só o Reels de 3 minutos. O Estrangeiro é uma obra que faz parte da trilogia do absurdo, junto de O Mito de Sísifo e de Calígula. O Estrangeiro ele traz um personagem que é o Meursault, no aportuguesado, sem usar a língua francesa. E por que estrangeiro? O que tem a ver de estrangeiro? Nós dizemos que o estrangeiro ele é alguém que está em um determinado país e ele não conhece a cultura, ele não sabe nada do local. Então, por vezes, toma ações que são irreais. E o estrangeiro, ele é um estrangeiro em relação ao mundo, porque ele não ligava para nada. Por exemplo, a notícia inicial do livro é que ele havia perdido a mãe. E ele não se preocupa em relação ao afeto que ele teria para com essa genitora. A preocupação dele foi: meu Deus, eu vou ter que acompanhar o cortejo no sol, eu vou passar mal, eu não vou em tal lugar porque começarão a me fazer perguntas sobre isso vai me incomodar de alguma maneira. Quando o supervisor dele questionava se ele queria ser promovido, ele dizia que era indiferente, afinal todo o caminho é bom. E ele deixa um trecho no capítulo 5, quando ele já é detido, que diz o seguinte: no fundo, não ignorava que morrer aos 30, aos 70 anos, tanto faz, pois em qualquer dos casos, outros homens e outras mulheres viverão. E isso durante milhares de anos. No fim das contas, isso era claro como água. Hoje, ou daqui a 20 anos, era a mesma que eu morria. Ou seja, não importa quando que ele fosse morrer, tanto fazia para ele. O fato é que ele testemunha uma agressão de um vizinho em uma mulher com quem ele convivia, e ele é imbuído em uma trama totalmente inesperada. Ele que não queria participar das discussões do mundo, queria passar pela vida de modo incólume, acaba se envolvendo. Os irmãos da moça agredida tentam bater nele, tentam ameaçá-lo, e ele comete um homicídio, mata uma pessoa com vários tiros e vai ser julgado. No decorrer de todo o processo de instrução, o julgamento, os juízes, os acusadores não levam em consideração o que ele de fato fez durante o homicídio, mas começa a perguntar se ele tinha fé em Deus, começa a perguntar se ele seguia algum tipo de doutrina, parte 2 do estrangeiro, se ele tinha fé em Deus, se ele seguia algum tipo de doutrina, por que ele não ia visitar a mãe que ficara por muito tempo no asilo. E essas questões começam a sopesar. Como pode? Esse cara é um monstro. O juiz de instrução, em determinado momento, quando terminava uma oitiva, chegava perante o Meursault e dizia mais ou menos assim: acabou por hoje, senhor anticristo. O teu interrogatório já se acabou. E esse fato de ser estrangeiro, esse estranhamento, se dá ao fato de que as pessoas não toleram o absurdo da vida, e o Meursault ele tolerava, ele entendia que não importa o caminho que vamos escolher, a vida já está pré-determinada, não importa o quanto nos esforcemos, pode acontecer em qualquer instante uma reviravolta tremenda e a sua vida acabar. E ele resolve não se preocupar com tantas coisas. Por que ter tanta aflição se eu sei que essa vida vai acabar? Por que eu sou obrigado a jogar o mesmo jogo que todo mundo joga, se ninguém tem certeza? Só que as pessoas não toleram a análise do mundo diferente da análise que elas fazem. E eu posso dar exemplo na história da humanidade. Quantas guerras de religiões não tivemos? As pessoas acreditam numa religião, dão saltos na fé, porque a própria religião cristã, a judaica, ela começa com um salto na fé, que é o salto dado por Abraão, quando oferece Isaac em sacrifício, e outras tantas são provenientes desse salto. O que significa dar um salto na fé, um salto no pensamento? É você não ter uma base lógica, racional, mas você acreditar.
O apóstolo Paulo chega a definir que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E o Mersal ele não queria participar disso. Ele queria ficar alheio, passar pela vida, oferecer uma mínima superfície do mundo. É julgado, é condenado e é morto por ser indiferente. Não é que ele não sentia a perda da mãe, mas ele sentia de modo racional. Ele chega a dizer: eu não queria que a minha mãe tivesse morrido. Só que ele não se esbraveja no chão, jogando, ficando triste, parando com a vida. E é só uma maneira diferente de entender a noção de vida e morte. Só que isso não é tolerado. Se você não manifestar sentimento, se você terminar um relacionamento e continuar normal, como se não fosse nada, se você entender que aquilo é um processo, será julgado como um ser insensível. E a insensibilidade de Mersault causou a sua morte após um julgamento.